Outra coisa que eu coloquei, que eu trouxe aqui para vocês, que não te ajuda a conseguir o primeiro paciente. Isso é uma coisa muito importante, preste atenção agora, tá? Preste atenção agora, que isso é muito importante. E eu coloquei isso aqui porque eu me lembrei de um evento, né, que aconteceu comigo, justamente porque eu estava falando de uma pessoa, né, junto com outra aqui, e eu me lembrei, né, da pessoa que fez uma coisa comigo durante a minha vida, e eu trouxe para vocês aqui, porque não é assim que a gente cresce, tá, na vida. Então, se vocês não agirem com ética, responsabilidade e integridade, não vai acontecer. Vocês não vão captar nem o primeiro paciente e nem outros pacientes. Até eu faço uma ressalva aqui. Vocês podem até captar o primeiro paciente, mas não dura, tá, minha gente? Não dura. E o que foi que aconteceu uma vez comigo? Eu estava atendendo um paciente, né, fazendo os atendimentos em domicílio dele. Isso já faz o quê? Uns 5 anos, mais ou menos, eu acho que por aí. Eu estava atendendo esse paciente, e aí esse paciente, ele precisou de um tipo de curativo específico, tá? E aí tinha uma enfermeira, né, que representava esse curativo. E aí eu disse assim, não, vou passar o contato dessa enfermeira, que isso é outra coisa também, minha gente, que a gente pode fazer o repasse do curativo também. Então, eu posso comprar esse curativo com um valor, com desconto, né, por eu ser enfermeira, às vezes elas dão desconto, ou até por ter CNPJ, e eu posso pegar esse valor e colocar um valor em cima e vender para o meu paciente, tá? Isso é totalmente íntegro, vocês também podem fazer isso. E aí, nessa época, eu não gostava, não queria fazer isso, eu não queria me envolver com vendas, eu só queria tratar o paciente, né? Não queria vender nada para ele, só queria pegar o meu serviço mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem enraizado dentro da gente na enfermagem, porque a gente não é acostumado a vender, né? A gente é acostumado a servir, mas a gente não é acostumado a vender. Então, a gente fica desconfortável de estar vendendo alguma coisa para o paciente, tá? A gente tem desconforto até de cobrar para o paciente, que isso é assunto para uma próxima live, né? Mas o que eu não tinha isso, eu não queria fazer isso. Então, todas as vezes que precisava de um curativo, eu passava o contato da enfermeira que vendia, que era representante, né, do curativo, para o paciente fazer a compra desse curativo. E eu sempre fiz isso, eu sempre fiz desse jeito para poder, não, eu não me envolvo com curativo, eu não vendo curativo, eu boto vocês em contato, você compra com a fulaninha e tal. E aí eu mandava o número da pessoa e a pessoa entrava em contato, direto, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Esta enfermeira simplesmente começou foi lá na casa dele, do paciente, para poder entregar o curativo, dizendo que ela mesma aplicava o curativo, num dia que eu não fui, né? E aí ela foi e abriu a ferida, fez todo o procedimento de limpeza e colocou o curativo. E na hora que ela estava fazendo isso, ela começou a falar mal de tudo que eu estava fazendo, que estava errado, que estava isso, que estava aquilo outro, e não sei o quê. E aí ela começou com uma lábia dela lá, ela terminou ganhando o paciente. O paciente, ao invés de ficar comigo, ele me dispensou e começou a fazer o tratamento com ela. E isso é agir, isso é antiético, minha gente. É completamente antiético. Então, essa pessoa hoje, inclusive, eu tenho contato estritamente comercial, né, com ela, por conta dessa questão de curativos, mas não é uma pessoa que eu confio, nunca mais eu vou confiar nela, nunca mais eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né, de colocar ela em contato direto com o paciente. Então, essa é uma questão, minha gente, que é uma coisa que é um absurdo, tá? E não é desse jeito que vocês crescem na vida, tá? Que um dia a casa cai, um dia a máscara cai, um dia ela vai deixar de ter resultado com esse paciente, mesmo que o curativo seja maravilhoso, né? Vai deixar de ter resultado com o paciente, que principalmente o paciente de difícil cicatrização, que não é só troca de curativo. Então, a pessoa vai deixar de ter resultado e o paciente vai se arrepender de ter trocado, tá? Mas não façam isso. Agir com ética, com integridade e responsabilidade é primordial para vocês conseguirem captar o primeiro paciente e, inclusive, todos os outros. É desse jeito que vocês vão ter realmente condições de trabalhar, né, de forma íntegra, né, trabalhar realmente com qualidade, tá, do serviço. Não é passando por cima de ninguém, não é pegando paciente de ninguém, né, não é vocês pegando o paciente de outra pessoa, eita, peguei esse paciente aqui de outra pessoa, esse é meu primeiro paciente, consegui meu primeiro paciente, agora é só continuar desse jeito, pegando os pacientes de outras pessoas. Não é assim.
tá? Então, tenham essa consciência, porque quanto mais vocês têm essa consciência e essa integridade, vocês vão conseguir mais pacientes. E isso, inclusive, para quem é cristã, como eu, né, tem um cunho cristão também, né? Porque a gente entende na Bíblia também que fazer o bem, né, sem olhar a quem, é o que vai trazer que vai trazer a gente mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus, e que ele vai nos retribuir dessa forma. Não que a gente faça em forma de retribuição, né? Mas a gente andando no caminho de Deus, no caminho que realmente Deus nos ensinou, é o que vai trazer para a gente mais qualidade, mais resultado, né? Mais qualidade de vida realmente, né? Porque é isso que ele quer para a gente, tá? Então, andem com ética, andem com os princípios de vocês, quando vocês vão se relacionar, né? E captar o seu primeiro paciente, tá? E uma outra coisa, a última coisa aqui que eu tenho para falar para vocês, que não vai ajudar vocês a conseguir o seu primeiro paciente, é achar que vocês precisam, vou botar assim, entre aspas, como diz o meu filho, ele faz assim, ó. Meu filho faz assim, né, mãe? Achar que vocês precisam bajular um médico para poder pegar o primeiro paciente de vocês. Eu já vi muita gente, minha gente, fazendo isso, tá? Ensinando, inclusive, a fazer isso, a pegar, não, você tem que marcar uma consulta com o médico, marca uma consulta com todos os vasculares, e aí você vai no horário, no seu horário de consulta, você tem aquele tempo todinho ali da consulta com ele, para poder você se apresentar, para poder você dizer o que você faz. Então, assim, eu vou, marco a consulta com o médico, vou lá, levo um vinho para ele, porque eu sei que ele vai gostar, e aí eu começo a dizer que eu trato feridas, que não sei o quê, mostro meu trabalho, mostro meu portfólio, mostro meus antes e depois, não sei o que lá, quando você já tem paciente, né? Aí quando não tem paciente que quer captar o primeiro, você não tem nem o que mostrar. Então, é só aqui, ó, dizer que trabalha com tratamento de feridas, não sei o quê, não sei o quê. Aí o médico vai fazer o quê com você? Ele vai balançar a cabeça, vai dizer, tá certo, obrigada, se eu precisar, eu entro em contato, vai pegar o vinhozinho dele e você vai se embora e nunca mais ele vai entrar em contato com você. Só isso. Sabe por quê? Porque você nunca pegou um paciente dele para poder mostrar o resultado que num paciente dele. Os médicos, minha gente, são muito parceiros da gente se a gente souber realmente trabalhar com eles. Então, os médicos, eles vão entregar os pacientes deles se eles confiarem em vocês. Eles querem o bem para o paciente. E a gente também. Eles querem o bem para o paciente, então eles não vão escolher qualquer pessoa para indicar. Eles vão escolher uma pessoa que eles confiam e que eles têm realmente, que eles entendam que aquela pessoa vai fazer realmente diferença na vida do paciente e vai trazer um resultado para esse paciente. Então, não adianta vocês chegarem e entregarem um vinhozinho, né, bajular o médico, que ele vai pegar e vai achar maravilhoso que ele ganhou o vinho, mas não vai atrás de você, porque ele vai atrás daquela enfermeira que realmente trouxe resultado para ele. Então, não adianta, minha gente, vocês fazerem isso. Isso é fato, não adianta. Agora, vocês pegam um paciente. A paciente, por exemplo, uma paciente entrou em contato comigo recentemente, eu tô ainda tratando ela, e disse assim, o meu médico disse que era para eu procurar uma pessoa que fosse especialista em feridas. E aí eu te achei por já indicação, né? De outra pessoa, indicação de outra pessoa, de outra pessoa. Aí ela pegou e disse, a fulana indicou, né, você, e aí eu queria que você viesse. Certo. Aí eu perguntei, quem é o seu médico? E ela disse o nome do médico. Só que eu não conhecia esse médico e eu nunca tinha falado com ele. Eu tenho contato com outros médicos, mas esse eu não tinha contato e não conhecia ele. Aí o que foi que eu fiz? Dei um feedback para ele. Se ele orientou ela a procurar uma pessoa, uma enfermeira que fosse especialista, porque precisava de uma especialista, né, para poder trocar os curativos dela e fazer o tratamento, então ele entende que a importância, né, da enfermeira que é especialista, entende que não é ele que vai fazer esse atendimento, essa prescrição, que é a enfermeira. Então ele já entende isso. Então, se ele já indicou, nada mais justo, inclusive, eu dizer para o próprio médico assistente o que está sendo feito.
ele quer saber o que está sendo feito. Não é dando satisfação, ele quer um feedback, ele quer entender o que está sendo, qual é o tratamento que está sendo feito no paciente dele. Então, eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp mesmo, não preciso nem incomodar ligando. Eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp, me apresentei e expliquei tudo o que eu estava fazendo de tratamento com aquela ferida daquela paciente. Então, eu expliquei, inclusive de forma científica, eu expliquei o que eu estava fazendo, né, de tratamento, laser terapia, as células não aderentes, o que eu estava fazendo e o que isso ia beneficiar a paciente de forma científica. O que o laser ia trazer de modulação celular ali para aquele local, o que a tela não aderente com prato, um ActiCoat que eu estava colocando, ia trazer, né, de benefício para essa paciente, de não aderência do curativo, de um antimicrobiano, por conta do histórico dela, que ela já estava fazendo uso de antibiótico, e o tratamento tópico ia acelerar mais essa cicatrização com o antimicrobiano também. Então, toda a parte científica eu expliquei para ele, que é até muito melhor, né, da gente explicar do lado científico para alguém que entende, do que a gente tentar achar as palavras de uma maneira mais simples para que o paciente entenda, sabe? E aí, eu expliquei para ela de uma forma simples para que ela entendesse, e expliquei para ele de uma forma científica. E aí ele disse, maravilhoso, muito bem, eu nunca vi uma enfermeira tratar feridas desse jeito, eu só vi enfermeiras trocando curativos. Muito bom, Lavínia, foi muito bom te conhecer. Quando outro paciente meu precisar, eu já tenho o seu número e já vou te indicar. Entende como é que funciona? Então, a captação de pacientes, melhor captação de pacientes boca a boca, e quando vocês têm contato direto com o médico, realmente. O médico, ele traz paciente para a gente. É uma forma muito interessante. Inclusive, quando vocês estão dentro do hospital ou dentro do posto de saúde, o paciente recebe alta do hospital. Quem é que vai cuidar em casa? Você já pode ser essa pessoa que vai cuidar da ferida dele em casa. Já traz o seu tratamento, o seu serviço, né, para esse paciente. Então, formas de captar pacientes é desse jeito que você vai fazer. Primeiro paciente. Dessa forma, são as melhores formas de você fazer. Agora, não é bajulando o médico. É você mostrando para ele que você é capaz. É você mostrando para ele o seu valor. É você mostrando para ele o seu diferencial. Você mostrando que realmente você tem diferença das outras pessoas, para poder ele escolher você e não escolher a outra que ele estava indicando. Entende? Então, é muito diferente, tá? Não é bajular, é você realmente trazer qualidade tanto para o paciente como para o resultado que o médico espera disso daí, tá? Então, gente, é isso, assim, a insegurança, né? A insegurança vai trazer, vai fazer com que vocês travem nesse ponto de captar o primeiro paciente de vocês. Mas vocês fazerem com frequência, você se capacitar. Primeiro, assim, você se capacitar é a primeira coisa. Para você se ir para a casa do paciente mais segura.